que menos, assim, mas está aprendendo alguma coisa? Sim. A gente sabe que é menos, né? Mas é importante que seja alguma aprendizagem. Então, dia 5/10/2021, 8 horas e 24 minutos, oitavo B, Colégio Municipal Américo Souto. Hoje é terça-feira. Aqui com o oitavo B, a gente vai trabalhar livro, nosso livro. Página 81. Foi um ano que a gente teve poucos assuntos para trabalhar, porque, na verdade, esse ritmo de trabalho com o remoto, ele não é tão fácil assim. Na verdade, a gente está aprendendo a fazer, fazendo. Mas a gente quer deixar registrado aqui que o importante é que a gente avance alguns passos, né? É melhor a gente avançar aprendendo do que ver todo o livro e sem absorver nada ou quase nada. É melhor aprender um pouco ou muito de pouco do que ver muito e não pegar muitas ideias. Eu penso assim, né? Bom, na página 81, John, nós fazemos para casa uma atividade com 4 questões aí para a gente justamente trabalhar a parte de interpretação textual. O texto foi da página 78 a 80, que é o Diário de Anne Frank. Justamente é um texto cuja personagem, que também é narradora do texto, é um texto narrativo em primeira pessoa, relatando aqui o contexto de uma guerra mundial, certo? E nesse contexto da guerra, uma criança, um adolescente, né, vivendo sua vida, digamos assim, normalmente. Porque assim como a gente está hoje na pandemia, que é um processo doloroso, difícil, complicado, confuso, que causa muitas incertezas na gente, a vida segue, né? E a gente vai ajustando uma coisa a outra, as aulas se tornaram aulas online, mesmo sem a gente ter essa esse preparo, né, de antes, que a gente, na verdade, não tinha essa ideia de que um dia a gente estaria trabalhando de casa e o aluno também em casa, e a gente, através do Meet ou de qualquer ferramenta, estaria trabalhando. Então, assim, a lição que a gente tira desse texto aqui é o Diário de Anne Frank, que a vida ela tem pulso para seguir, né? Mas vamos lá para as questões para entender o texto. Primeira coisa para entender o texto, John, quer que você grave muito bem isso para o seu nono ano, para os seus próximos anos de estudo em outras séries, em outros, né, contextos, é que eu preciso reconhecer que tipo de texto eu estou lendo. Como assim reconhecer o texto que eu estou lendo? Eu estou lendo um texto aqui que é um texto narrativo, isso já me diz aí um pouco da interpretação, do como interpretar, do como perceber. Você vê que é um texto narrativo imaginário, porque as informações aqui, apesar de serem baseadas em, né, um fato histórico, o texto em si ele é imaginário, as circunstâncias que são colocadas são imaginárias. Eu posso contar um fato imaginário a partir de fatos reais. Isso aí é muito comum acontecer. Você faz uma viagem e chega contando coisas que não aconteceram e que você faz aquele floreio para causar uma impressão. Então, o texto narrativo imaginário tem essa ideia de causar uma impressão com algo real, né? Também. Bom dia, Vanderlei, tudo bem? Então, a partir dessa ideia de que o texto é um texto imaginário, é um texto narrativo, isso já pode entrar na minha mente como um pouco da interpretação, que ele diz assim na questão 1, ó. O que você pensou sobre a rotina de Anne Frank? Se eu falo de uma rotina, eu estou falando de coisas que são feitas, são ações. Rotina tem a ver com comportamentos. Nossa rotina na terça-feira pela manhã, às 8h10 em diante, é ter aula de gramática, ou melhor, aula de língua portuguesa, que envolve aí leitura, gramática, redação.
O que você pensou sobre a rotina de Anne Frank? Se confirmou após a leitura? E aí eu quero ouvir vocês. Nós temos aqui o boxzinho na página de 78 que diz assim, ó. O trecho a seguir é do livro de Anne Frank, o Diário de Anne Frank, lançado em 1947. O diário da jovem Anne Frank, vítima dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, olha o contexto exato de história aí, tornou-se um dos livros mais conhecidos e lidos do mundo. A parte inicial do diário traz relatos da vida de Anne em Amsterdã, na Holanda, semanas antes de ela e seus familiares se refugiarem em, em um sótão por mais de 2 anos. Olha só a vida dela. Um sótão, no caso aqui, é como se fosse, vamos chamar de uma caverna, né? É um subterrâneo. Como você imagina a rotina de Anne Frank antes dos trágicos acontecimentos? Então, assim, esse box aqui faz uma introdução à história e faz com que você tenha a sua imaginação provocada. Aí a questão me pergunta: o que, é que você imaginou da história lendo só aquele box aí? Eu quero ouvir vocês. Jonas e Vanderleia, oitavo ano B, CMAS. Impressor. Tô aguardando. Ao ler o texto, achei um pouco diferente do que está aqui em cima explicando. Pronto, pode continuar falando. Você achou diferente o quê? O que é que você esperava e que o texto mostrou diferente do que você esperava? Eu pensava que, tipo assim, ela ia falar ao longo do diário o que fazia lá dentro desse sótão. Boa. Só que aqui logo no começo ela disse que uma pessoa foi pegar ela para ir para a escola. E eu pensava que não tinha como ir para a escola nesse sótão. Aí uma coisa interessante, John, é que quando ele fala aqui, ó, lá naquele aquele box introdutório, né? Como você Foi imagina a professor. rotina de Anne antes dos trágicos acontecimentos? Então, assim, realmente a ideia do texto era falar antes daquele momento, antes da vida no sótão. Talvez você esperasse que ela pudesse ultrapassar esse limite aqui do boxe e fizesse isso, não é? Mas a introdução aqui, ela, digamos assim, promete, né, falar da história dela antes de estar nesse sótão, dos acontecimentos que trágicos, né? Trágicos, trágico, trágico, como diz uma personagem de história. Aquela personagem do Todo Mundo Odeia o Chris. Trágico, tragédia, tragédia, tragédia. Trágico, trágico, trágico. Ok, mas você já fez uma ponte aí interessante do que lê, do que cria expectativa, né? E também a compreensão do texto. E Vanderleia, pode usar o áudio, o chat, fica à vontade. A questão 1, Vanderleia, da página 81 do livro. É mesmo, vixe. Coloquei aí no chat, ó, página 81. Questão 1. Enquanto o Vanderleia consegue ouvir aí, John, vamos ver aqui a questão 2, que é o tempo dela cruzar dados com a gente aí. Mesmo que você não conhecesse o título do livro, ao ler o texto, poderia reconhecê-lo como parte de um diário. Ele está afirmando, ele não está perguntando, está afirmando. Aponte que elementos do trecho você reconhece como características desse gênero. Então, assim, esse gênero aqui, diário, ele tem alguns elementos, quer dizer, algumas estruturas que você pode reconhecer. Quais são esses elementos que vocês reconhecem?
John e Vanderlei, né? Caso o John tá conseguindo usar o áudio, assim que o Vanderlei conseguir interpretar ali o chat, ela participa também. O professor, essa Ô, pergunta eu não professor, entendi muito, não. Olha só, essa pergunta 2 aí, ela trabalha justamente com o gênero textual diário. O que é um diário? A gente acho que comentou isso na aula passada ou antepassada. O próprio nome já dá uma ideia muito prática. Diário é aquele tipo de texto que você relata o seu dia a dia, o seu cotidiano, sua rotina. Olha, dia 5 de 10 de 2021, eu acordei às 7h30, tive aula de língua portuguesa às 8h10, e minha manhã. Então, você vai contar o seu dia a dia. Só que, por exemplo, existem vários tipos de texto no mundo, né? Milhares. E cada texto tem sua característica. Por exemplo, se é um texto musical, você tem muito ali a rima, o duplo sentido. Quando o texto é um aviso, ele é curto, ele é objetivo. Então, assim, quando eu pego um texto para ler, eu percebo as suas características. Assim, como é que eu posso reconhecer que esse texto que a gente está lendo aqui nas páginas 78 a 80, ele tem aqui alguns diários. O que é que eu posso comprovar ou provar para alguém que é um diário? É isso que a questão 2 está provocando. ô, professor, não tô conseguindo ouvir o senhor, não. E eu estou te ouvindo bem, olha que coisa. Eu vou tentar pegar o fone pra ver se eu consigo ouvir o senhor. E aí, John, entendeu agora? Entendi, professor. Vai que tem alguém chamando aqui, viu? Pronto, só tirar o áudio aí, pode ir, fica à vontade. Deixa eu usar aqui. Pronto, professor, agora Tá me acho que ouvindo? vai dar pra me ouvir melhor. Ah, a gente está corrigindo as atividades na página 81, Vanderleia. Oi? Nós estamos corrigindo as atividades da página 81. Eu abri o livro aqui já. Pronto, mas tu fez atividade? Atividade? Você fez a atividade de casa? Não, essa atividade eu não vi, não. Já tem 2 semanas já que eu passei essa atividade. Eu passei 2 vezes já. Era para corrigir semana passada, e aí, como ninguém fez, eu dei mais uma semana para a gente fechar essa correção hoje, né? Eu não vi, não. Eu posso fazer hoje entregar antes de 3 horas? Fazer pode, assim, porque assim, a questão da gente interagir, ela acaba funcionando mais, né? Assim, quando eu passo antes para vocês fazerem, para a gente poder corrigir, porque justamente a correção acontece, né? Você pode fazer e me enviar, com certeza. Mas assim, a gente produz mais corrigindo, né? Tá. Eu acho Poder mandar, importante pode. porque esses dias, essa semana aí atrás eu tava doente. Aí eu não mexi no celular muito, não.
Eu notei que eu notei a sua ausência por um tempo já. Faz um tempão que você não aparece também. Foi que eu peguei uma gripe, aí eu tava com a febre muito alta e garganta inflamada. Aí eu nem mexi no celular. Não, eu percebi que você sumiu, mas vamos ver aqui então. Assim, ó. Então eu vou continuar a correção com o John. Você participa também do que você puder, para a gente poder, né, avançar, senão a gente fica muito parado no processo aqui. A gente tem um assunto novo, a gente vê hoje ainda. Não é tão novo que a gente começou semana passada. E a questão 2, John? A resposta que eu acho para a questão 2 aqui é logo no começo. Diga aí. Eu falei assim, vou começar a partir do momento em que ganhei você. Quando vi na mesa, no meio dos meus outros presentes. Então ela tá conversando, tipo, com o diário. Uhum. Mas olha só, esse trecho aí, ele demonstra que é um texto narrativo, que realmente tem muito a ver com o diário. Mas tem outros textos narrativos que não são diários. Como é que eu posso dizer assim? Esse aqui é um diário. Porque se você usasse esse exemplo seu aí para dizer assim, não, eu estou te provando, Roberto, que isso aqui é um texto narrativo, ficaria certo. Mas assim, para dizer que além de ser um texto narrativo, ele é um diário também, como é que eu posso provar isso? Que elemento no texto tem que prova que ele é um diário? Tipo, a falação em primeira pessoa. Pronto, a fala em primeira pessoa, boa, bem colocado. E ainda tem uma coisa aí que está muito, tá escancarado, vocês não estão percebendo. A marcação da data, domingo, vírgula, 14 de junho de 1942, sábado, vírgula, 20 de junho de 1942, quarta-feira, vírgula, 24 de junho de 1942. Por que isso tem a ver com diário? Olha o nome diário. É o dia a dia. Então, o diário é um texto narrativo, é um texto curto, depende muito da produção, mas normalmente é um texto curto. Primeira pessoa, porque a pessoa fala da própria vida, né? E é um texto que vai estar registrado o quê? Justamente essa questão, essa preocupação com o registro do dia. 5 de outubro de 2021. Quarta-feira, ou terça-feira, e aí vai. Hoje pela manhã acordamos e fomos estudar a língua portuguesa no oitavo ano B, oitavo ano que está virtual, né? Então essa é uma marca importante de um texto diário. Mas vamos dar sequência aqui. Ó, essa questão 3 aí, eu falo Vanderlei porque ela estava doente esses dias, mas aí qualquer pessoa pode responder a questão 3 aí, letra A. Ó. Vamos prestar atenção que a gente faz juntos. O trecho do diário que você leu conta uma pequena parte da vida de Anne Frank. A gente já viu que Anne Frank é uma personagem, né, envolvida no processo da Segunda Guerra Mundial. Letra A. Em que datas foram escritas essas páginas do diário? A gente já falou agora, né? A gente acabou de falar aqui as datas. Foram uma, duas, três datas que eu acabei de citar. Por isso o nome é diário. Letra B. Porque os autores de diários costumam anotar as datas de seus registros. Aí está escrito aqui, ó. Relacione sua resposta ao fato de esse gênero ser denominado diário. Aqui é só para fechar a ideia. Por que será que os autores de um diário, eles colocam justamente a data, eles marcam a data de forma bem expressiva? para, para ficar escrito o que ele fez naquele dia. Não somente ficar escrito aquele dia, mas para marcar o dia que ele fez aquelas coisas. Que o foco de botar a data é registrar justamente o momento, a época, né? Por isso que é diário, dia. Letra C. O que Anne Frank relata em cada uma das diferentes datas do texto que você leu? Faça uma síntese de cada uma delas. Aí eu vou dar um tempinho para vocês revisarem, no caso aí. Tu tá com o livro, Vanderleia? Tô. E vou dar um tempo para vocês darem uma lida.
No caso, John, eu falo que já leu, porque a gente já está há 2 semanas nesse processo. Wanderlei talvez não, mas aí dá uma lidinha. Lê um pouquinho de cada data. Não precisa ler Tá. todo, não, porque já tomaria mais tempo. Agora a gente não teria esse tempo hoje. Mas veja um pouquinho que você pode falar de cada um desses períodos. No caso, 14 de junho, 20 de junho e 24 de junho. Todos de 42, domingo, sábado e quarta. O que é que cada um tem assim como ideia principal? Assim, ó, gente, faz um resumo disso aí, fala com outras palavras, e aí como seria isso aí? Aí eu vou passar para casa uma atividade pontuada, viu? Aí eu tô aguardando vocês. De onde já deve ter feito, que falou que já tinha feito atividade. Aí Vanderlei vai dar uma olhadinha para poder. E aí? No dia Eu 14 li de aqui, junho, professor. ela, ela fala mais sobre o dia do seu aniversário. O que Ok. aconteceu no seu aniversário. No Muito dia bom. 20, e no dia 20 de junho, ela fala mais sobre os seres humanos, que aqui ela fala que o papel tem mais paciência do que os seres humanos. Ok. E o dia 24 de julho de 1942, ela fala mais sobre é daqui que eu, na atividade, eu não consegui muito retratar, né? Que eu não consegui fazer um resumo dele. Mas assim, ó, olhando agora assim de novo, mesmo falando, não é escrita, agora é a fala. O que é que você pode focar aqui da. E Vanderlei também pode falar bastante, que cada um vê algo diferente, né? É uma leitura aberta. Eu Qual vi aqui foco? que ela não gostava muito de ir à escola Hum, e que o transporte dela, que era bike, foi roubada. olha só, rapaz, a bike naquele tempo, hein? Hoje está tão em alta o ciclismo. E Vanderlei conseguiu perceber alguma coisa nos dois, ou nos dois não, nos 3 diários? Não, professor, eu consegui perceber nada não. Eu Ok. li o dia 12 de junho e 20 de junho. E o que é que você percebeu de resumo desses aí? É, professor, agora você me pegou. Ó, esse último aqui também, dia quarta-feira, 24 de junho de 1942. Ele fala também, começa já falando aqui, ó, querida Kitty, faz um calor sufocante. Então aqui ele já, a personagem, né, que também é narradora, já está preocupada aqui com a questão climática também, no clima, né? Na verdade, com como está o dia, né? Todo mundo anda bufando e se esfalfando nesse calor. Eu tenho de andar para todo canto. Então, como parece que está falando até de Kiev. Só agora percebo como é agradável um bonde. Mas nós, judeus, não temos mais permissão de usar esse luxo. Então, no caso aí, já mostra um pouquinho da discriminação dos judeus em relação ao país que ela está, né?
O único meio de transporte que podemos usar é a balsa, e aí vai. A balsa já é um transporte náutico, né? Das águas. Então, pronto, são 8h49. Eu quero que vocês, para casa, gente, e aí vamos entregar, essa atividade vai ser pontuada, certo? Nós teremos nessa unidade uma prova, um teste e as atividades para agregar aí a pontuação de 0 a 10. A prova valendo 4, teste valendo 4 e as atividades a gente agrega aí valendo 1,5. Certo? Então, para casa aí, para vocês me entregarem isso aí de forma pontuada, vai ficar a questão 4, questão 5, questão 6 para casa. 4, 5, 6. Aqui. 4, 5, 6, 7 e 8. Anotem aí para casa. Página 81, questão 4 e 5. Página 82, 6, 7 e 8. Essa atividade aí, ela vai ser uma nota da terceira unidade. Então, sim, fiquem atentos a isso. Vocês me entreguem essa atividade pelo Classroom. Coloquem as respostas lá. Aliás, lá não. Nessa atividade, não. Vocês vão mandar essa atividade pelo meu WhatsApp mesmo. Pode mandar pelo WhatsApp. Da 4 até onde, professor? Da 4 até a 8. Da página 81 até a página 82. Pode mandar pelo WhatsApp. Agora, mandar pelo WhatsApp até sexta-feira. Sexta-feira agora. Pode mandar pelo meu WhatsApp. E quem já fez? Professor, mas lá no Classroom, quando eu mandei outra atividade, eu mandei até a 5. Pronto, mas aí você Pode fazer. você recupera essas aí, junta e manda mais uma vez. Que agora eu vou pontuar. Certo. Ô, professor, a primeira atividade que o senhor passou, da 1 a 3, eu faço separado, né? Isso, Não mistura não, porque eu só vou pontuar essa daqui, no caso. Tá, Tá bom então, gente? tá bom. Então, para casa fica essa atividade aí. E uma outra coisa que vocês devem ter em mente aí, ó. Na próxima aula, a gente vai trabalhar sobre reescrita. O que é reescrever? Então, depois eu vou postar algumas coisas lá no grupo e no Classroom também, para vocês terem um aprofundamento. Mas a próxima aula, o assunto é reescrita. Como reescrever um texto. Tá ok? Ok. Um abraço para vocês, gente, viu? Uma boa semana. Se cuidem. Saúde, paz, tranquilidade. Ô, Vanderlei, tu colocou o teu nome na frequência? Não, esqueci, eu vou colocar. Coloca porque é bom, porque aí já tem uma prova de que você estava presente, né? Tá. Além daqui da participação, mas é bom ter na lista, né? Porque é mais fácil a gente olhar a lista do que rever o vídeo. Valeu, gente boa. Um abraço para vocês. Saúde, paz, tranquilidade. 8h52, a gente encerra aqui a aula com o 8º ano B. CMAS. Para casa. Valeu, John. Um abração. Para casa, as páginas 81 e 82, questões 4, 5, 6, 7, 8. Podem mandar pelo meu WhatsApp até sexta-feira. Vai ser uma atividade pontuada. Pontuada. Vai gerar ponto aí. Além da correção, a pontuação. E semana que vem, próximo assunto, como reescrever um texto. Valeu!